Então vamos começar entendendo o que é sintaxe. Na verdade, eu confundo um pouco sintaxe com morfologia. Então, vamos imaginar uma cena. Uma mesa, que como a gente sabe é um substantivo. E vamos colocar um computador sobre essa mesa. Ficamos com 2 substantivos. Aí você entra em cena. Pronto. Agora imagina uma situação. Já sei. Eu, Guedin, vou até a mesa do computador treinar pro teste. Pois é, você fez uma oração. E nessa frase as palavras ganharam uma função. A palavra eu, por exemplo, como a gente sabe, ela é um pronome. Nessa frase, ela é o sujeito da oração. Ah, então a sintaxe é o estudo da função que as palavras têm numa frase. É isso mesmo. Uma coisa é estudar as palavras isoladamente, saber a que classe elas pertencem. A outra é estudar a função das palavras na frase. Peraí, mas se a gente já sabe para que servem as palavras, por que a gente só não estuda as classes de palavras? Para que saber essa história de função das palavras numa frase? É que se a gente simplesmente jogasse as palavras numa frase sem organização, seria a maior confusão. Cada pessoa ia falar de um jeito. Por favor, Sadam, acha que você vai chover? Que eu vou chover? Eu não. Nunca chovendo, sem chance. Aí você me pegou, meu. Eu não vou chover. Ninguém entendeu o que eu perguntei. Claro, né? Mas basta trocar uma palavrinha e colocar o sujeito no lugar apropriado que todo mundo entende. E é por isso que a gente estuda sintaxe, Guedin, para saber como as palavras se organizam numa frase e quais as funções que elas têm na frase. E as funções são essas aqui? Exatamente. Sujeito, predicado, complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Os termos que você estudou quando viu análise sintática. Puxa, dona Maristela, gostei da explicação. Se não for abuso, será que a senhora podia me ajudar a rever algum desses temas? Tá legal, eu tenho alguns minutinhos ainda. Sujeito, tá lembrado? É aquilo sobre o qual se declara alguma coisa. Eu tô lembrado. Deixa eu dar um exemplo. Guedin chega pra trabalhar. É isso aí, uma oração com sujeito simples. Eu e a Maristela vamos estudar. É um bom exemplo de sujeito composto. Ah, esses dois aí até que são fáceis. Mas esses outros dois aqui, ó. Aqui. Sujeito inexistente e sujeito indeterminado. Já me falaram de você. O quê? É mesmo? Coisas boas, naturalmente. Não, não é possível. Quem falou de mim? Já me falaram de você. Sério mesmo? Falaram bem ou mal? Já me falaram de você. Quem? Essa é a grande questão. A gente não sabe quem falou. Por isso é que no caso dessa frase a gente diz que o sujeito é indeterminado. Mas e no caso de uma oração sem sujeito? Você saberia dar algum exemplo? São 2 horas e faz frio. São 2 horas e faz frio. Eis aí 2 bons exemplos de orações sem sujeito. A primeira, usando o verbo ser, dando a ideia de tempo. E a segunda, usando o verbo fazer, com a ideia de temperatura. A gente poderia ter também uma frase usando o verbo haver no sentido de existir. Como, por exemplo, há muita gente aqui na rua. Ou então, usando verbos que expressem fenômenos naturais. Entendi. Mas e os complementos? Eu faço a maior confusão. É muito simples, Guedin. Existem 2 tipos de complementos verbais e o complemento nominal. O objeto direto, que se relaciona com o verbo sem a ajuda da preposição. O objeto indireto, que se liga ao verbo por preposição. E o complemento nominal, que não se refere a um verbo, mas sim a um nome. Todos os termos que a gente viu até agora, e ainda o agente da passiva, são todos chamados de termos integrantes da oração. Agente da passiva, eu me lembro bem. Você foi muito recomendado pelo Marcos. É isso aí. O sujeito dessa oração, você, recebeu a ação de ser recomendado por alguém. Muito bem, Guedin, você é um rapaz esforçado. Tá aí um bom exemplo de predicativo do sujeito. Já eu acho diferente. Considero você uma moça aplicada.
Tá aí um exemplo de predicativo do objeto. Só uma coisinha, dona Maristela. Se esses são termos integrantes, e os outros? A gente ainda tem os termos acessórios, que são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e o aposto. Adjunto adnominal? Adjunto adnominal sempre acompanha o núcleo de um termo, a palavra principal, acrescentando ideias ao núcleo que está acompanhando. Já o adjunto adverbial dá ideia de tempo, lugar, modo, causa, intensidade, referindo-se principalmente ao verbo. A senhora é muito boa comigo. É isso aí. Muito nessa oração é um adjunto adverbial. E aposto explica um substantivo e é isolado por vírgula. Por exemplo, meu nome é Maristela, aeromoça dos transportes aéreos Ícaro. Bem, Guedinha, agora eu tenho que ir embora. Mas, dona Maristela, só um minutinho, faltou a gente ver o que é vocativo. Tá legal. Vocativo é um termo que a gente classifica à parte e é usado para se dirigir a alguém. Agora eu tenho que ir mesmo, seu Miguel Guedes. Já mesmo? Não, era um exemplo. Seu Miguel Guedes, nesse caso, é um vocativo. Bom, mas eu tenho que ir mesmo. Não sei nem como agradecer, viu, dona Maristela? Com essas explicações vai ser muito mais fácil estudar. Olha, eu espero não te ver mais aqui, hein? Pode ficar tranquilo, eu vou estudar bastante para passar naquele teste. Boa sorte. Bem, agora eu sei o que o pessoal do teste está querendo de mim. Não que eu vá lá exibir sabedoria. Basta eu saber me expressar direito. Agora, com licença, que eu preciso estudar bastante. E ponto final. Oba! Então podemos começar. Não. Antes vamos revisar tudo que a gente viu na teleaula de hoje. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reviu o que é sintaxe. Reviu os termos da sintaxe. E viu que o mais importante não é decorar o que você estuda, mas sim usar o que aprende para se expressar melhor e aproveitar mais o que lê e ouve. Agora é só estudar bastante e passar no teste. E depois, estudar mais e mais para ter motivo para muitas comemorações. Boa sorte! Legal. Ótimo, vamos lá. Corta. Peraí, vamos. Meu bem grande, hein? É bem grande. Eu quero ficar com morango, hein?